Bom, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite da entrevista. É um prazer estar entrevistando vocês. Você, no caso, representando a banda Fenícia, né? Que é a segunda entrevista que a gente faz. Recomendo também, para quem terminar de ver essa, conferir a outra também, para conhecer um pouco mais da história da banda. Mas vamos falar de São 2 e 3. Não tem Colorida, que é a nova música de vocês. E Queria começar perguntando um pouco sobre como é que foi a história dessa música, como é que vocês chegaram até ela, né? Ela tem uma carga emocional muito forte. Queria saber um pouco da história dela. é isso aí, Luca, tudo bem? Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar falando com você pela segunda vez. Eu aqui representando a Fenícia, né? Que tem a Nini Monzani, que é a nossa vocalista, e o Regis Berreta, que é o nosso baterista. Então, aqui representando a Fenícia nesse momento. Bom, falar sobre São 2 e 3, né? Nem tão colorida. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente deixa meio que o nome da canção e um apelido, né? Sim. É, porque São 2 e 3, ela marca um horário, né? Um Uhum. horário, um número de pessoas. Na verdade, assim, o arranjo da música é um arranjo meu com o Léo Spangero, que é um parceiro, né, nas composições. E só rapidamente sobre o processo, né? Quando a gente começa a levantar um arranjo, uma canção, geralmente eu e a Nina, a gente começa esse processo de melodia, com harmonia, com arranjo, e aí a gente leva para a banda, onde os outros integrantes vêm com a parte deles, né? Tanto o resto com a bateria, e no caso, o Thiago Pazotto com o contrabaixo, que acabou se desligando da banda em julho do ano passado, né? Mas Sim. essa música está gravada desde julho do ano passado, e a gente nessa parceria com a Maran, esperando o melhor momento para estar fazendo o lançamento, que é agora esse começo de 2025, né? Então é isso, São 12 três, ela relata uma experiência, uma afetiva da Nini pela primeira vez, né? Nossa vocalista, e ela descreve na composição, assim, na letra, esse sentimento, como foi para ela essa experiência, e é por isso que a gente tem trazido isso, né? Uma composição cheia de emoção mesmo, né? Muito íntima também da parte dela, que ela, inclusive, abriu para todo mundo agora, nesse momento, Sim. poder saber das emoções, das coisas que essa letra e essa canção representa para ela nesse momento, né? Se eu não me engano, na última entrevista a gente até falou disso, né? Porque muitas letras da banda Fenícia falam sobre experiências próprias, né, dos integrantes. Então é até uma questão de coragem, né? Você contar algo que está dentro de você numa música. Isso, com certeza. É de uma grande coragem, porque, querendo ou não, acaba acontecendo julgamentos, né, sobre esse Hum, fato, sobre coisas que acontecem, mas aí também, ao mesmo tempo, eu sinto que fortalece também outro lado, né? Outras pessoas podem, tipo, serem hum. tocadas pela canção e falar, nossa, que legal, se ela experienciou, eu também posso experienciar, ou, tipo, isso me representa, o que ela tá cantando nessa letra me representa. E eu acho que eu acabei falando na outra entrevista, a gente começou, a partir de 2021, conseguir falar mais sobre nós, assim, né? Sim. Sobre nós como seres humanos mesmo, né? Com experiências, com frustrações, com coisas positivas e coisas negativas também. Eu acho que isso é importante porque isso conecta a pessoa que está ouvindo a canção com a nossa história, né? Que também acaba se identificando com o fato relatado na canção. E a dinâmica da banda também então, é muita confiança, né? Porque cada um vai ali, dá uma ideia de música, né? Abre um pouco de si para poder estar naquela música. Você quer até responder um pouquinho sobre isso, mas como funciona a dinâmica criativa de vocês? Cada um contribui com uma parte? Como funciona a criação de uma música da Fenícia? Isso, foi mais ou menos o que eu relatei agora há pouco. Geralmente, eu sou uma pessoa que sempre está com o instrumento na mão aqui em casa. Então, sempre que eu estou tocando, estudando alguma coisa, e eu toco algo diferente, eu falo, nossa, isso aqui é legal. Então, eu acabo gravando pequenos trechos. Então, se eu for pegar isso, assim, sei lá, do último ano para cá, eu tenho vários trechos de arranjo, ou de riff, ou de harmonia composta, gravada ali no celular. Uhum. Agora, quando a gente for entrar em processo de composição de novo, que eu acredito que a gente vá lançar um disco full o ano que vem, para comemorar o aniversário da banda, eu vou peneirar tudo isso que eu fiz. Aí, dessa primeira peneira, eu acabo apresentando para a Nini, que é a responsável pela letra e pela melodia das canções, para Uhum. a gente levar para a banda, né? Aí, cada um entra com a sua referência e com e suas características para
compor a música, né? Para fazer um universo, Sim, deixar ela grandona, né? Fazer isso. legal. E vocês mencionaram também na divulgação que a sonoridade do single, né? Ela tem várias influências, que é a Terno Rei, que é a banda Terno Rei, Zimbra, Fim del Mundo. Como essas referências acabaram integrando, né, a construção da música, né? Qual foi o maior desafio em equilibrar a identidade delas com a própria Fenícia? Como é que foi tudo isso? Sim, eu acredito que é um processo natural agora, com essa experiência e maturidade que a gente adquiriu ao longo dos anos, quando você ouve uma banda e fala: "Nossa, mas o primeiro disco daquela banda não tem nada a ver com o sexto disco da carreira da banda". Eu acho que esse movimento ele é natural, porque nós, como seres humanos e artistas, a gente evolui, né? A gente muda os gostos, muda as referências, muda, sei lá, no meu caso, o amplificador que eu tô tocando, a guitarra que eu tô tocando naquele momento, o pedal de efeito, tudo vai mudando. A gente vai buscando Ah, novas texturas ao longo dessa jornada, dessa caminhada, que é a nossa carreira, né. sim. Então, assim, eu particularmente comecei a ouvir mais bandas de indie rock, assim, buscar mesmo, sabe. Então Uhum. foi aonde eu me deparei com Fim del Mundo, que é uma banda da Argentina, me deparei nessa busca com Minha Amiga Invencible, que também é uma banda da Argentina, de indie rock. São 2 bandas que eu ouço muito, e aí eu falei: "Não, e no Brasil, o que que tá rolando?". Então eu acabei conhecendo Bulgarins, Terno Rei, o próprio Terno, Valfredo em Busca da Simbiose. São bandas que eu tenho ouvido muito e isso acaba sendo refletido no som que eu vou fazer, né. Eu Sim. acho que esse processo ele é natural. Então a Uhum. gente acabou usando referências dessas bandas, né, inclusive acho que a primeira música que aparece mais essa evidência é em Mar de Dentro, que foi lançado em 2023, que eu acho que é o Uhum. primeiro indie rock que eu acho que a gente pode assinar, assim, dentro da Fenícia, né. E Legal. aí, querendo ou não, essa foi uma música que era a aposta de todo mundo, assim, da banda, assim, é a música que mais tocava todos nós, né. Sim, E foi a resposta que a gente teve, foi a música que mais tocou todas as pessoas, no entanto, é a música nossa de maior expressividade nos streamings, enfim. sim. E é a música que no show mais emociona. Inclusive a gente se apresentou agora faz 2 semanas, e Aham. tocando ela, assim, eu sei que ela emociona muito a Nini, porque é um relato sobre as crises de ansiedade dela, né. Sim, Mas como eu convivo muito com a Nini enfim, compus a parte de harmonia, né, de arranjo, tocando ela me tocou naquele momento, assim, tipo, foi muito bonito, assim, nunca tinha acontecido com essa música específica, e isso aconteceu, e eu deixei a emoção vir, sabe, tipo, não, isso deixa vir aconteceu porque tocando lá ao vivo, né, no show, né? exato, tocando ao vivo. Isso conecta muito, né. Uhum. Acaba que isso até reforça a amizade de vocês também, né, olhando por um lado sem ser musical, né, porque acaba que um vai se conhecendo através do processo de composição das músicas. Exato, é até um clichê, mas é uma família mesmo, né, é um relacionamento, né. Você se Sim, relaciona mais com a banda do que se relaciona com sua própria companheira ou companheiro, enfim, que foi diferente. Uhum. sim, você tá E viajando. vocês tiveram uma parceria com o Bola, né, ele acabou trazendo uma camada especial para a música de vocês. Queria saber um pouco da história de você, da Fenícia com ele, como é que surgiu esse convite, sensação de trabalhar ao lado dele, como é que foi tudo isso? Sim, essa parceria com o Bola, na verdade, surgiu de uma querência, né. A gente em 2000 eu não vou lembrar direito, mas acho que foi 18, 17, a Nini, que é a vocalista da Fenícia, apresentou um programa, no YouTube, que chamava, eh, era aqui no Broa, né, que é uma cidade vizinha de São Carlos, no Broa Golf Resort. Uhum, E teve um programa que tiveram 4 bandas, na época teve a Zimbra, teve a Selvagens à Procura de Lei. uhum. Teve um Então, Beatles cover e a Black Tie, que é uma banda da nossa cidade natural, que é de Descalvado, né, a banda inclusive do irmão da Nini. Tiveram essas 4 bandas. E eu acompanhei a Nini nas apresentações, né, e a gente, assim, de cara, ficou encantado com o som da Zimbra. A forma das composições do Bola, dos arranjos da banda, assim, foi uma coisa que bateu, assim, de primeira com a gente, né. sim, E aí surgiu essa querência, a gente falou: "Meu, pô, que legal se a gente um dia conseguisse fazer um feat, né, convidar o Bola para fazer uma participação,
Só que o contato era só naquele momento, né? E isso já são quase 7 anos, né? Aham. Mas aí o legal é que a gente acabou se aproximando muito da Marana, do Rick, Uhum. e em agosto a gente foi pro Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas, se apresentar com a Fenícia, e o Bola É. também estava lá se apresentando. Uhum. Foi onde a gente se encontrou, assim, o Bola, inclusive, ele estava perto da gente, falei, Aline, esse é o momento, né? Aborda o Bola, fala, olha, lembra do programa que eu apresentei vocês, tal, olha, a Uhum. gente tem uma canção, e a canção já estava gravada na época, por isso que a gente esperou o melhor momento. Ia ser só de vocês, né? Ele não ia participar na época. Isso, no caso, ia ter só a linha vocal da Nini, né? Sim. Mas aí o Rick aproximou a gente, tal, colocou a gente em contato com o Bola, a gente contou a história, né? A Nini fez esse primeiro contato com o Bola, contou do programa, tal, ele lembrou, tal. E até antes disso, né, nas redes sociais já tínhamos trocado ideia, né? A Nini já tinha trocado ideia com o Bola. E aí a gente apresentou a música para ele gostou assim de cara e super humilde assim em aceitar o convite de colocar uma linha vocal na música. E é até engraçado que aí ele acaba mudando a linha vocal que a Nini tinha feito para a parte dele, né? Sim. Porque se a gente for pegar em questões de tons, de regiões da voz masculina e feminina, tem Tem a uma diferença. variante, né? É. Exato, diferença. E ele pegou, não precisou mudar tom nada, ele fez a linha ali e ficou incrível, cara. Foi até difícil, a gente relatou esses dias, que foi difícil escolher, porque ele acabou cantando a música inteira. Ele falou, olha, eu vou cantar a música inteira e vocês escolhem o trecho que vocês acham mais legal. Então a gente várias reuniões com o Sim. produtor, que é o Rafa Baroni, com a banda, com o Rick da Marã, tipo, e o próprio Bola, tipo, olha, a gente gostou desse trecho, o que que vocês acham? E aí, Era onde encaixava ele e onde encaixava ela, né? Na música, no caso. exato, exato. E a gente conseguiu, a Nini basicamente começa a música, o Bola entra numa parte B, e na parte C os dois cantam juntos, assim, isso é bem interessante. Pô, isso é difícil, né? Porque é você pegar um projeto que já está pronto, né? Quando você pega no início é uma coisa. Agora você entrar é mexer no que já está criado, realmente. Sim. E essa música, ela tem uma outra curiosidade, porque o Rafa Baroni, que é o produtor, quando Uhum. ele pegou a música para fazer a edição enfim, encaixar, organizar as coisas, ele estava produzindo um artista que, se eu não me engano, se chama, acho que é Heleno. Se eu tiver errado, me perdoem. Uhum. E esse cara abriu umas vozes na hora da ponte que vai para a parte C. Inclusive, parecem teclas, parece tipo um teclado fazendo, né, uma camada, e na verdade são vozes duplicadas. Uhum. Pô, legal pra caramba. Tem mais uma participação na música, né, querendo ou não. É verdade. Tem várias mãos ali para fazer isso dar certo. Exato. E a letra da música, né, falando agora mais recente, né, ela aborda, como a gente falou, a experiência de descoberta, né, descoberta e afeto, né, um novo contexto de relacionamento, né, que me passou. Você, no caso, você acredita que trazer essa vivência para o universo do indie rock ajuda também a ampliar a representatividade dentro do gênero? Com certeza, porque eu acho que a Nini, particularmente, já levantava uma bandeira, né, Uhum. em relação ao feminismo e tudo isso que engloba, né, esse assunto, que é muito importante. E aí, a partir do momento que você relata uma experiência, e hoje em dia a Nini está nesse relacionamento já tem mais de um ano, né? Ou seja, então agora ela já levantava essa bandeira, né, da representatividade, e agora ela vive isso, né? Ela Sim. vive na pele, né? Assim, até a parte de preconceito de pessoas, né? Quando vem ela com a companheira. É Então porque, agora eu acho que infelizmente, isso, ainda tem muita gente que está atrasada no mundo, né, por assim dizer, né? com certeza, ainda mais no Brasil, né? Uma coisa retrógrada, tipo, muito conservadorismo ao nosso redor, sabe? Uhum. E eu acho que a base de tudo é assim, cara, cuida da sua vida, a outra tá cuidando da vida dela e estamos seguindo, né? Em Pô, busca de uma evolução. se uma pessoa está feliz, qual é o seu problema nisso? Exato. As pessoas se incomodam com isso. Isso é muito ruim, né? E o bom é que a música, como forma de. É, como toda forma de arte, né, ela acaba tendo um grande poder de passar mensagem, né? Então é Com muito bom certeza. que pode transformar pessoas através da Sim, música. e vira sendo um ponto de resistência, né, cara? E eu Sim. acho que isso tem muito a ver
com a parte artística, né. Quando você faz arte, você tá querendo passar uma mensagem, né, eu acabo usando a arte, o fato de estar no palco, essa ocupação do palco, de poder me expressar. Eu sou uma pessoa muito tímida, por exemplo, mas quando eu estou no palco com um instrumento, é o meu momento de extravasar tudo aquilo que está dentro de mim, assim, né, enquanto artista. Então eu Sim, acho que essa canção, ela é um símbolo de uma resistência, um símbolo de um marco no momento da vida da Nini, né, de relatar isso e abrir para o mundo, e com certeza outras pessoas vão se inspirar nisso, né. Eu acho sim, que a música tem esse poder. verdade. E o videoclipe, né, ele explora muito luz, textura, né, de uma forma única, né. E como foi o processo de gravação e qual a intenção estética que vocês tiveram por trás dessa abordagem? Sim, o clipe é assim, os últimos 5 lançamentos que a gente fez, 4 deles a gente lançou um clipe para Uhum, cada canção. Todos eles foram feitos por nós mesmos, assim, tipo, como nós somos artistas independentes, né. Eh, Agora que a gente tem essa parceria com a Amarã, que é a produtora que tá cuidando da nossa carreira, né, do selo que tá lançando nossa música. Então, assim, essa busca demorou a acontecer, né, tipo, agora estamos realizando algo, né, estamos construindo algo juntos, Fenice e Amarã. Mas, antes disso, a gente sempre teve que se virar por nós mesmos, e não sim. foi diferente no clipe de São Duas e Três, né. O Aham, Diogo Maia, que é um fotógrafo, assim, muito querido pela gente, um amigo, já tinha fotografado a gente ao vivo, em shows. A gente lançou esse desafio para ele, falou: "Meu, a gente está num momento novo da banda, estamos em 3 integrantes, né, a gente sempre foi em aham. 4, agora estamos em 3. Estamos lançando músicas novas agora no começo de 2025, e a gente quer fazer fotos novas e que essa foto carregue essa A nova identidade versão de vocês, né. exato, essa nova versão, essa nova identidade da Fenícia". E ele fotografou, assim, maravilhosamente bem, a gente fez até, eu acho que 3 ou 4 cenários, assim, para compor a foto, e um deles virou a capa do single. E Sim. quando a gente viu a capa do single, que tinha essas texturas de luzes que, na verdade, foram flashes que ele disparou conforme ele ia clicando, né. Pô, que A gente falou: "Meu, caramba. vamos tentar copiar essa textura para o videoclipe". Ou E aí a seja, gente acabou foi pegando algum meio que um efeito prático que vocês fizeram, no caso. então a gente acabou pegando efeitos, canhões de LED mesmo, né, Aham. para iluminar o ambiente, usamos um fundo neutro, né, e a câmera travada na horizontal, pegando uma parte, basicamente essa parte aqui, ó, que eu tô aqui Uhum. na live, né. É. E a gente fez isso, conseguimos reproduzir e tal, e aí o Bola também acabou enviando, como a gente está distante dele, né, a Uhum. gente não teve tempo por conta de agenda, né, de compromissos, então a gente acabou, tipo, fazendo cada um do jeito que conseguia. Então o Bola mandou pra gente, a gente pegou a nossa parte e o Regis Berreta, que é o nosso baterista, tá fazendo a parte de edição. Ou seja, tudo nós por nós. E mais uma vez o Bola, de uma grande humildade, de reservar um tempo e poder fazer esse material pra gente poder compor esse videoclipe. Pô, legal pra caramba. E mostra que todo mundo acredita nesse conceito também, né, justamente pra ele estar ali também junto com vocês, né. Interessante por causa disso. E, inclusive, cada lançamento de vocês traz uma expectativa sobre a música, traz uma uma nova expectativa, né, uma nova mensagem que vocês querem passar. Como vocês esperam que o público se conecte com essa faixa? Espero que, sintam quando ouvir essa nova música de vocês. Eu já comentei com um dos amigos nossos, Fabrício Mira, que é compositor com a gente também em outras músicas, eu falei: "Olha, eu não tenho medo nenhum de dizer que esses próximos lançamentos são as melhores canções que a gente já fez com a Fenice". Então, eu acho que o o ponto inicial de tudo é você acreditar em você mesmo, sim. E nós da banda sempre acreditamos na Fenícia, né, então a gente usa o termo, a expressão vestir a camisa. Então a gente sempre vestiu a camisa. E Uhum, quando você tem mais pessoas acreditando no trabalho com você, eu acho que isso ganha uma força maior. E nesse momento a gente tem a Amarã acreditando na gente, querendo ou uhum, não, a gente tem o Bola acreditando, porque ele deu o sim. nome dele, né, ele deu a cara dele
numa composição com a gente, numa música, num lançamento. Verdade. Então, eu acredito que se mais pessoas estão conectadas com a gente nesse momento com essas canções, isso tem um potencial maior de conectar pessoas que vão ouvir elas, Uhum. sabe. Assim, um exemplo básico, eu sou gamer também, então eu estava jogando esses dias atrás com Legal. meus amigos, e isso é muito importante, eles apoiam muito também, né. Assim, acho que isso é primordial, você ter pessoas ao seu redor que te apoiam, né, na Sim. sua arte, que acreditam junto com você. Uhum. E eu comentando com eles, tal, um deles falou: "Nossa, eu sou muito fã da Zimbra, não sei o quê, não sei o que lá". Falei: "Olha, eu vou dar um spoiler, vou mostrar um trechinho pra vocês". Cara, Vai. e mostrando esse trechinho, assim, no celular, aqui, ó, no fone, isso Aham. já tocou a galera, sabe, já conectou, sabe. O pessoal não vê a hora de chegar sexta-feira pra poder acompanhar o lançamento, sabe. A sua expectativa tá certa então, pô, mostra um caminho também. Sim, tudo são provas que fazem a gente acreditar que estamos indo no caminho certo, assim, que a gente, Sim, depois de muito tempo, acreditando, não deixando as composições de lado, eu acho que chegou um momento muito importante e especial da nossa carreira com a Fenícia. legal. E sobre essa transformação que vocês passaram de membros, né, de 4 membros para vocês 3, Né. o que você acha que mais mudou, em relação à identidade sonora, essa nova leva de músicas? Qual que foi a maior diferença que você sentiu com isso? Eu acho que a diferença é a gente não quis fechar um quarto integrante no momento ainda, a gente está, experienciando novos integrantes, assim, a gente decidiu nesse momento nós 3 seguir a banda em 3. Então, assim, a experiência que eu posso relatar pra você é que cada show tem sido um show, assim, porque, querendo ou não, no caso, o contrabaixista que está com a gente no palco, ele traz a referência dele também para o palco, né. Uhum. Mesmo ele tirando as linhas do Thiago Pazotto, que é o nosso antigo baixista, Aham. mesmo ele tirando essa referência, ele acaba acho que o mais importante e interessante é você entender o que a música quer passar, e vir com a sua identidade dentro disso. Uhum. E nos últimos shows a gente teve a participação do Mariel Coxa, que é o cara que a gente, quer que esteja com a gente no palco nesses próximos shows, assim, sabe. Então eu acho que a experiência que a gente pode relatar nesse momento é isso, assim, tipo, outra pessoa trazendo a sua arte para o palco e reverberando do jeito que ela interpretou a música que a gente, compôs, entendeu. Uhum. Que a linha, principalmente de baixo, que é o instrumento que ele está executando, que a gente já tinha, gravado na canção. Acaba que, dá uma soma positiva, né, acaba que Com essa pessoa certeza. nova, junta com a Fenícia, acaba conseguindo passar aquela mesma mensagem. Com certeza, eu acho que além dessa soma positiva, Uhum. é um integrante que consegue ver a banda de fora, né, diferente de nós 3 que estamos ali já há Uhum. anos no processo, é uma pessoa que vê de fora e isso também motiva, porque na primeira apresentação que ele fez com a gente saiu do palco, assim, com uma sensação de nós da banda, não em relação a ele, nós, tipo: "E Sim. aí, como que foi?" Porque era um festival, inclusive, é um festival competitivo, né, um concurso. Apesar de ter carregar essa competição, a gente não carrega isso para o palco. A gente carrega a nossa canção e o que a gente quer apresentar para o público que está assistindo, né. Mas Uhum. foi na primeira seletiva isso, e aí a gente ficou com uma sensação de que não tinha sido uma boa apresentação, ele assinando embaixo: "Cara, foi legal, foi legal, foi legal", até a gente começar a ver vídeos e falar: "Não, foi legal, cara, nossa, foi muito legal". E a gente conseguiu ir para a semifinal desse festival. E aí Isso agora a gente foi para a final do festival. isso é uma curiosidade, eu sei que eu sou assim, vocês são muito autocríticos também? Essa questão que você falou que vocês começaram a ver vídeos e viram que foi bom mesmo, mas vocês se criticam muito também em alguns pontos, ou Com não? certeza. Eu acho que nós somos nossos maiores críticos. Eu acho que isso deve ser o básico para tudo, né, assim, nós temos que avaliar isso, né, "Pô, isso aqui tá legal". E até entra também no fato da própria composição, né, porque a composição quando ela nasce, ela vai tomando formas até chegar no Sim, produto final, né, no trabalho final, que é o que vai acontecer no lançamento de sexta. Todos vão acompanhar o projeto final, é. mas antes Até de chegar até até chegar ali no que a gente vai ouvir na sexta-feira, vem sim.
São muitas camadas, né? Desde quando ela sai no primeiro arranjo do violão, até a primeira pessoa que eu apresento, até levar para a banda, até chegar no produtor, e aí vai, né? Depois do produtor tem a gravação, aí na gravação tem os últimos, querendo ou não, tem uma última notinha, um último acento do prato com o baixo, do bumbo com o baixo, da guitarra com a voz, sempre tem alguma coisa que muda ainda. Isso é interessante, né, porque a gente ouve a música, eu tô como público, né, de vocês, né. Tipo, eu escuto a música tem 3 minutos. A gente não é igual ver um filme, outros exemplos de arte também, né, a gente não faz ideia do trabalho que tem por dentro. Exato. Você deu um exemplo bom, né? Quando a gente assiste um filme, vê uma série, ou vê um quadro, uma própria foto, uma Sim. coreografia, né? A gente Uhum. não tem ideia de quanto foi trabalhoso e difícil chegar nesse resultado final, né? A gente É. vê o final, né? Uhum. Mas um filme mesmo, quantos anos antes do lançamento ele está sendo produzido, né? Verdade. Desde do Concepção, roteiro, aí, exato, da escrita, enfim, até chegar no elenco, né, nos testes, nas gravações, nas locações. Isso uma demora uma muito, né? a música é a mesma coisa, o lançamento. Exato. Com a música é a mesma coisa. É, e sobre essa questão de identificação que a gente estava falando, já teve algum feedback ou história de algum fã que veio falar com você que se conectou com a música? Já tiveram algumas histórias assim? Veio, eu vou usar o último exemplo que aconteceu, acho que semana passada, cara. É, eu estava na minha rotina de madrugada, que é jogar um pouco de videogame, né? Aham, E videogame e celular. Abri o Instagram da Fenícia, tinha uma sim. mensagem. E acho que foi o dia que a gente gravou o clipe, faz 2 semanas. E como Aham. tinha foto, eu falei: "Acho que deve ser alguém comentando alguma coisa", e fui ver. E aí tinha uma mensagem de uma fã, falando: "Olha, eu sou fã da banda desde 14 Palavras", que é uma música que tá no nosso primeiro disco. Ela falou: "Sou fã de vocês há muito tempo, Uhum, e eu estou num festival, acho que chama Moto Rock alguma coisa, é um festival no Espírito Santo. E ela uhum. estava vendo uma banda que chama Drena, que inclusive é aí do Rio de Janeiro, e tem a front woman, né, é uma menina que toca guitarra e canta. E ela falou: "Olha, estou aqui no show e me lembrou muito vocês". E aí eu fiquei muito curioso, eu falei: "Nossa, que legal". Interessante. Eh O que que te hã? ligou na Fenícia, né? Exato, o que que te Hã. ligou? O que que da onde você é, né, porque até então eu não sabia de onde era o festival. Ela falou: "Olha, eu sou É, da Bahia e eu estou em Espírito Santo", que faz fronteira, acredito que deve ser perto da cidade que ela mora, mas e fiquei vim no curioso. festival. Sim, e aí a banda que ela estava assistindo fez ela lembrar de 14 Palavras, que é uma das nossas primeiras canções, e fez com que ela mandasse uma mensagem. E aí eu achei isso muito legal, porque eu falei: "Olha, Pô, que a bacana. banda continua a todo vapor, a gente tem lançamento inclusive daqui 2 semanas". Uhum. E aí falei pra ela: "Você tem acompanhado os nossos lançamentos? Você acompanha a banda?" Ela falou que acompanha super a banda, que ela é muito fã. Que Eu falei: maneiro. "Olha, eu espero que um dia a gente consiga fazer um show que você possa estar, né". Seja Uhum. na sua cidade, no seu estado ou num estado vizinho, ou que você tenha oportunidade de vir para São Paulo, vir para algum lugar onde a gente esteja se apresentando e Pô, que que a gente possa legal se isso. conhecer. Eu acho isso muito legal e eu acho isso também de uma humildade muito grande da pessoa, sabe, vir falar, sabe, vir relatar, dar um relato sobre a banda, sobre uma música, sobre um clipe, eu acho E isso é um muito efeito importante. legal, né, porque quer dizer que ela acompanha tanto que ela chega a associar a lembrança, né, à música da Exato, Felícia. Isso que é exato. interessante. Eu achei isso muito interessante. Uhum. E o rock alternativo, né, ele tem crescido bastante, né, mas ainda tem enfrentado alguns desafios no cenário musical. Como vocês estão trabalhando nesse espaço, dentro desse contexto, quais são os maiores obstáculos que vocês enfrentam hoje? Seria com bandas independentes? O que vocês acham? Eu acho que culturalmente, dentro do nosso país, porque é isso, a gente sempre teve referências gringas, né, assim, ao longo da nossa trajetória. Uhum. Só que acho que de 2020 para cá, a gente começou a olhar mais para o país.
olhar mais o que está acontecendo na cena dentro do nosso país, dentro da onde a gente vive. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente começou a trazer referências de 2019 para cá para o nosso som. Então, assim, eu acho que culturalmente, nós brasileiros, talvez a gente seja uma pequena parte disso, né? Que vai buscar sons novos, vai buscar o que está acontecendo na cena, mas acho que a maioria não vai buscar, sabe? Então, é difícil você chegar numa grande massa sem ter muito investimento, né? Então, se você for pegar um exemplo, o sertanejo faz isso muito bem, né? Você pega artistas que despontam e trazem na bagagem mais 10 artistas com eles, e também conseguem participar de uma grande fatia do mercado e trazer outros artistas. Nós, do underground, do independente, principalmente do rock, né? A gente não consegue atingir muitas pessoas. Então a gente vai se apegando a pequenas coisas que a gente tem. E aí, independente de onde é essa oportunidade. Se tiver um festival acontecendo no Rio Grande do Sul, e nós estamos no Sudeste, né, a gente está em São Paulo, né? Precisamente em São Carlos nesse momento, São Carlos, Descalvado, Porto Ferreira, a gente vai, sabe? A gente vamos buscar essa oportunidade, é um festival legal, isso vai agregar pra gente. E aí dali surge outro festival, surge outra oportunidade, e aí a gente faz um show, a gente pega esse cachê que a gente ganhou desse show, a gente guarda num caixinha para pegar uma oportunidade de um show no Nordeste. E olha, tá tendo uma oportunidade no Rio de Janeiro. Então a gente faz isso, a gente vai se apegando nesses pequenos núcleos de produtores que estão produzindo festivais, e aí isso vai de pequenos festivais até grandes festivais, né? Porque a gente almeja também grandes festivais. O Sim. exemplo disso, o Lollapalooza, que aconteceu agora no último final de semana, onde rola muita música alternativa, muito indie rock, bandas que você não conhece. Eu vou dar um exemplo de uma banda que eu vi um pequeno trecho, chama De Marias. Eu não conhecia, mas fui ver, eles Não são conheço. enormes. Eles são enormes no streaming, 26 milhões de ouvintes. Caramba. Mas ao mesmo tempo, eu conheci, acho que a Sofia Chablau, em Uma Enorme Perda de Tempo, sabe? Que é uma banda um pouco menor do cenário indie, mas que também tem uma grande visibilidade, né? E o Um outro legal, exemplo, né? o legal também é que grandes eventos assim como Lollapalooza, Rock in Rio, né, The Town, que também teve aqui, o grande chamariz deles para vendas são celebridades, né? São conhecidos, assim, famosos, né? Mas Uhum. mesmo assim, ainda tem essa humildade de eles abrirem também para novos talentos também, para conhecer novas bandas. Isso que eu acho interessante desses festivais. Sim, existem palcos alternativos, né? O próprio Lola abre, acho que tem um nome, né? Mas é tipo um concurso Sim, para bandas novas. No entanto, esse ano a Giovanna Moraes, que é uma artista que a gente já tocou juntos, abriu o domingo, né? E aí eu até estava vendo hoje o Terno Rei postou um vídeo onde mostra, assim, uma hora do vídeo mostra o, o lugar do camarim deles ali, né? E mostra Giovanna Moraes, Terno Rei, e tem mais uma banda ali. Então, tipo, isso conecta também, porque, querendo ou não, o Terno Rei, né? você Alguns queria unir. degraus acima da Giovanna, podendo trocar ideia ali, né, de igual para igual, porque nós vamos tocar no mesmo palco, no Sim. mesmo festival, né? Uhum. Então, tipo, Isso eu é acho muito. isso muito legal. Eu acho que o festival Acaba, tem muito isso, né? acaba criando um network, né, para os artistas, por eles Exato, conhecerem, né? exato. Eu acho que o festival carrega isso, carrega essa essência de conectar artistas menores com artistas midstream, com artistas mainstream, sabe? Eu acho isso muito legal. Muito bacana. E para a gente terminar, o lançamento de um single geralmente ele abre caminhos, né, para novos shows, né, naturalmente. O que o público pode esperar das apresentações da Fenícia daqui para frente, ainda mais com esse lançamento que é o 2 e 3. 2 e 3. Cara, eu acho que, como eu já relatei, a gente está num momento muito importante da nossa carreira. Eu acho, sem sombra de dúvida, talvez o momento mais especial que a gente está vivendo. Eu acho que por conta da maturidade que a gente conseguiu atingir enquanto artista, enquanto compositores e seres humanos também, acho que isso é importante. Então, para você ter ideia, os últimos shows que a gente fez, eu acho que a segurança de estar no palco, porque tem isso, né? A gente veio
de pubs, né, de bares onde a gente estava fazendo cover e de repente a gente decidiu continuar, porque a carreira nossa autoral vinha paralela com isso, a gente decidiu apostar 100% nessa carreira autoral, né, nesse Uhum. momento. Então, o fato de você subir no palco, encarar um público e tocar a sua música, a sua verdade, o que você acredita, isso é muito difícil, né? É Porque fugir de uma zona de conforto, né? Normal. exato, exato. Você tá ali naquele momento mostrando para as pessoas: "Olha, nós somos isso aqui e a gente acredita muito nisso e a gente quer que vocês acreditem com a gente", né. Então você tá mostrando ali, né. E nos últimos shows eu percebi que nós até o Coxa, que é o baixista que está fazendo com a gente, está Uhum. conectado. Os 4 estão conectados e passando essa energia, passando essa verdade, essa essência para frente, de uma maneira segura e com a camisa, né. Nós estamos com a camisa da Fenícia mostrando isso. Então eu acredito que nesse momento, são 2 e 3 vem para coroar esse momento, né, Uhum. e vem para abrir o caminho para o EP Meu Bem, que a gente lança logo na sequência, acredito que em maio a gente esteja lançando esse EP. Bacana, E bacana. e essas músicas estão, assim, muito maduras mesmo, e muito tocantes. Eu acredito que as pessoas que vão ouvir vão se sentir tocadas por essas canções. Tomara que vocês voltem aqui para falar desse novo EP também, né? Com E certeza. aproveitando o gancho que você fez, era a última pergunta, mas vou estender. Aproveitando o gancho que você fez sobre essa questão de você sair da sua zona de conforto, né? Para Aham. tocar em palco. Você se lembra como é que foi o primeiro show da Fenícia que você participou? Tipo, como é que foi o nervoso antes de entrar? Como é que é essa primeira experiência de você estar num evento, por exemplo? Lembro perfeitamente, porque a Fenícia ela surgiu de músicas autorais mesmo, né. Ah, Eu e a Nini, a gente já queria compor e tocar nossas canções. Então a Fenícia, antes do primeiro disco, ela não existia. Ela veio existir com o lançamento do primeiro disco. Então a gente uhum. nunca tinha se apresentado com ela. A primeira apresentação foi no lançamento do primeiro disco. Gente, Então, foi um misto de coisas, né, porque foi um misto de ansiedade de lançamento de disco, de lançamento de primeiro show, de estar na sua cidade, de lotar a casa que a gente se apresentou naquele momento. Então, eu tenho a sensação daquele dia aqui dentro ainda, né. Isso sim. muito, muito forte. Uhum. Isso é uma coisa que eu não sabia. A Fenícia, ou se contaram na entrevista, eu não me lembrava, né? Ela passou a existir no primeiro disco, porque geralmente a Exato, banda ela vem trabalhando antes, né? Ela já existe, vem divulgando antes, né? Do lance do primeiro disco. exato. Bacana isso. A gente se arriscou muito, né, assim, teoricamente, porque eu e a Nini, a gente fazia voz e violão, né, tocando covers, óbvio, e só que já existia essa esse anseio, né, por Sim. falar sobre as coisas que a gente acreditava. Uhum. E aí é o que eu falei pra você, né, naquela época a gente não conseguia passar o que a gente sentia e escrever sobre nós, né, sobre as nossas experiências, mesmo porque você pega naquela época a gente, com 18, 17 anos, não tem tantas experiências quanto a gente tem hoje, né. Verdade. Então as vivências, elas são maiores, as experiências elas aumentam, né, então a gente tem mais coisas para falar hoje em dia, né, mais vivências, mais coisas que a gente experienciou. Então, eu acho que esse desafio foi superado, assim, desde 2020, quando a gente conseguiu falar mais sobre o que a gente sente, né, sobre mais o que a gente vive. Cara, bacana demais. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Adoro conversar com vocês. Próxima vez, te converso com o resto da banda também, se Deus quiser. E para quem quer acompanhar o trabalho de vocês, quer acompanhar sexta-feira o lançamento, onde é que vocês estão? Plataformas, redes sociais? Sim, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer você, Luca, mais uma vez, pelo convite. Eu espero que, como você falou, né, quando a gente lançar o EP Meu Bem, que a gente possa reunir a banda inteira numa entrevista super descontraída e eu tenho Isso aí. certeza que você vai gostar do Regis, da Nini, a gente também, quer estar junto nessa próxima entrevista com você. E quem quiser acompanhar, nosso Instagram é Fenícia Oficial, nas plataformas de streaming é só digitar Fenícia que já vai aparecer.
O lançamento, eu costumo falar 23h59 da quinta-feira, né? Mas, na verdade, meia-noite do dia 4 de abril, mais conhecido Aham. como sexta-feira, mais conhecido como daqui 2 dias, até menos. São 12h03, vai estar no mundo. E o clipe a gente também vai lançar, acredito que na sexta-feira, às 18 horas, ou no final de semana, o clipe também já vai estar no YouTube. No YouTube é @Fenice Oficial também, só digitar YouTube/Fenice Oficial que vai achar a gente lá. Aí, perfeito. Obrigado, amigo. Até a próxima. Valeu, Valeu. Luca, até mais, foi um prazer.